Promover bem-estar e conforto é o objetivo de praticamente todos os nichos de imóveis, mas um segmento tem isso como norte, o mobiliário para a área da saúde. Esse ramo está super em alta e é o tema do nosso Somos Móveis de hoje. Somos Móveis, o podcast do Sindimóveis Bento Gonçalves. A análise dos nossos especialistas para temas que impactam o setor moveleiro. Quem vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto é a Ana Cristina Santana Schneider e a Ana Paula Rezende. Sejam bem-vindas. Eu sou a jornalista Raquel Fronza e vou apresentar um pouquinho mais sobre as nossas convidadas de hoje. A Ana Cristina é mestre em administração pela URGS e é coordenadora da agência experiencial da Escola de Negócios da PUC-RS. Tem experiência de mais de 20 anos de planos de marketing internacional e promoção de marcas brasileiras no exterior. No Sindimóveis e na Movergs, a Ana é assessora de mercado e estratégia. A Ana Paula Rezende é administradora de empresas com especialização em marketing de serviços. Também é especialista em estratégia e competitividade no Sebrae RS e tem no seu foco de atuação nas empresas relacionadas com a cadeia produtiva, da saúde e games. Gurias, muito obrigada pela presença e vamos então começar o nosso bate-papo de hoje focado na área da saúde, do mobiliário para a área da saúde. Apesar de não ser um tema novo, a gente nota que esse segmento ganhou muita força nos últimos anos, Eu gostaria de ouvir da Ana Paula como você percebe a evolução do mobiliário para a área da saúde, como era antes, como ele é agora, realmente existe um crescimento? Bom, existe uma mudança muito grande, esse crescimento vem muito focado numa coisa que a gente escutava pouco antigamente, que é a recuperação do paciente, ele está nesse ambiente mais humanizado. Então, tudo que vem mudando nessa parte dos móveis, de ambientação, iluminação, de tudo que vem acontecendo está muito relacionado a como esse familiar, como esse paciente, esse colaborador, ele está vivendo nesse movimento aí do segmento da saúde. Então, tudo está relacionado a esse movimento de estar bem consigo mesmo, eu me recuperar melhor. Então, assim, vamos dizer, o que mudou muito, A parte de iluminação natural. Então, isso vem muito forte. Então, como que a gente pode trabalhar melhor esses espaços de iluminação natural, Essa parte de quadro, luminárias, mobiliários específicos, tanto para a área crítica e para a área não crítica, que é um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais ali para frente, E quando a gente fala de revestimento, dessa parte de tecidos, é o que cresceu mais dentro do segmento da saúde, Então, assim, novos tecidos, onde ele é mais fácil de fazer asepsia, lavável, mas que também não perca, vamos dizer assim, não sei se bem a palavra, mas o glamour, Que não fique só naquela coisa, da mesma coisa de sempre, mas que pode estar vindo com cores diferentes também. Então, essa parte de revestimento foi a parte dentro do mobiliário e decoração que mais cresceu, E um ponto que a gente tem que deixar bem forte, que é a ergonomia, Sempre está relacionado a todos esses pontos que a gente está falando e principalmente quando a gente fala do colaborador. Porque a gente tem toda essa parte do Covid, que veio muito forte, então passando lá 24 horas dentro do hospital, Então, como trabalhar melhor essa parte de descompressão, de sala direcionada para isso. E daí já surge também um novo nicho de mercado para o moveleiro, que é como eu trabalho melhor essas salas, Como eu tenho uma cadeira que seja confortável para eu descansar, ou ter uma cozinha mais prática, para aquele dia a dia que eu fiquei ali dentro daquele hospital 24 horas. Então, assim, são pontos que fizeram com que esse segmento venha crescendo ainda mais. E pelo que você nos fala, então, é o ser humano no centro de tudo, O ser humano no centro de tudo. Tanto quanto o paciente, quanto o colaborador, E o familiar, Que a gente faz, é a extensão de tudo isso. E até um ponto interessante quando a gente fala isso, e é tendência nesse mercado, é a deshospitalização, Como a gente precisa liberar os espaços, dentro do hospital para a gente conseguir fazer com que essa engrenagem gire mais rápido. Também é um grande nicho de mercado, que é
como eu trago, quando eu tiro o paciente de dentro do hospital, não é simplesmente eu tiro ele da cama de lá e boto na minha cama daqui, né? Tem um passo a passo, tem um manual para isso ser feito. Então, isso é muito importante, é um nicho muito legal para a parte de moveleiro, aí entender o que eu preciso dentro de um quarto que ajude aquele familiar que não tem experiência com aquilo ali, seja um processo mais simples, né? E também para o cuidador que vai estar fazendo todo esse processo dia a dia. Então, claro, tem um paciente de nível 1, 2 e 3, mas para isso existe a oportunidade de estar colocando um mobiliário específico para cada entrega, né? Legal. E a Paula está nos falando agora especificamente de hospitais, né? Mas quando a gente fala de mobiliário para a saúde, não se restringe a isso, né? Ana Cristina, eu gostaria de ouvir de você um pouquinho sobre o potencial de crescimento e de abrangência também, quando a gente fala em mobiliário para a saúde. Clínicas, consultórios, até mesmo em casa, a gente pode ter essas soluções? Eu acho que é importante trazer, né, inclusive reforçando o que a Paula já trouxe, né? Considerando que o ser humano está no centro e que a gente tem vários elementos, né? Então tem o paciente, né? E aí eu tenho as pessoas que atendem esse paciente dentro do hospital e fora do hospital, né? E familiares, né? Amigos, enfim, quem está no contexto, né? Como responsáveis, né? Por aquele paciente. E todos esses elementos, eles estão em vários lugares, né? Todas essas pessoas estão em vários lugares. Né? Então, assim, falando se tem, né, o espaço de crescimento. Sim, né? Ele vai para a residência das pessoas, né? Para as clínicas especializadas, né? E inclusive entra nesse contexto, assim, consultório, tudo que está relacionado, né, à área da saúde, que cada vez mais tem essa preocupação, né? Um tema muito forte atualmente se fala em neuroarquitetura, né? E aí a neuroarquitetura, ela puxa todos os elementos, né? Então vai desde, né, a parede, a luz natural, né, a decoração, o piso, né? E entram os mobiliários, né? E eu acho que o que vale destacar aqui é que o mobiliário não é eu pegar o mobiliário que eu já faço hoje, né, para um contexto residencial e dizer assim, ah não, ele também se aplica. Não é bem isso, né? Até porque todo o processo de venda para esse setor é diferente. Então, acho que, né, em resposta, né, à tua pergunta, sim, tem um espaço muito grande para a área da saúde em vários, né, locais. E tem um outro ponto, né, a longevidade. As pessoas estão vivendo mais. E isso traz também uma provocação, porque essas pessoas, claro que a gente quer que vivam por mais tempo e com saúde, com independência, mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. Então é mais um elemento. Isso traz muito os nossos residenciais geriátricos, né, que vem crescendo. Então, assim, de um ano para o outro, o residencial geriátrico, que não é clínica geriátrica, é residencial, ele cresceu mais de 100%. Só ali na região metropolitana de Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul ele teve um crescimento também muito grande. Então, assim, e isso traz mobiliários específicos, né, Ana? Porque eu tenho que cuidar se é as pontas arredondadas, eu tenho que ter um mobiliário que eu consigo comportar, que ele se sente à vontade, sinta bem, a parte toda da parte da alimentação. Então, assim, também é outro nicho interessante aí, que tem como a gente olhar. E fora que a gente tem que trabalhar muito forte essa parte também, né, de saúde mental. E tá tudo relacionado à decoração, né? Então, porque antigamente tem que ser branco, tem que ser... O Hospital de Clínica de Porto Alegre tem que ser casca de ovo, né? Que vocês entendem melhor do que eu disso, mas agora não, agora tu pode trabalhar muito forte outras cores mais vivas, né? Para ajudar até na recuperação, na saúde mental dos pacientes, né? Joia, e pelo que vocês nos falam, são oportunidades de negócios também, né? Além de, claro, priorizar o ser humano e potencializar ali o bem-estar de todos os envolvidos. Mas a gente sabe que para entrar no mercado de imobiliário para a saúde, exige sim uma atenção mais específica com normas, técnicas, né, questões nesse sentido. Paula, quais são as principais exigências desse setor? Quem quer entrar nele ou quem está vislumbrando ele? O que precisa saber? Falando especificamente de lei, né? Então, assim, existe uma norma que é a RDC 50, que
tem que ser lida com atenção, é a partir daí que tu trabalha esse planejamento, essa programação de compra. Então tem que estar embaixo do braço quando a gente pensar que quer vender para um hospital ou quer fornecer para uma clínica, para um laboratório, independente se é hospital, né? É uma lei que foi desenvolvida a partir do Ministério da Saúde. Outra importante também é a Anvisa, né? Então a Anvisa ela tem vários parâmetros a ser seguido. Outro ponto também é essa parte de quando a gente fala materiais naturais, né? Às vezes a gente vê, fica bem mais bonito, né? Mas quando a gente fala no segmento da saúde, ele tem que ter todo um cuidado também, porque ele pode gerar outras coisas, né? Então, tipo alergias, infecções direcionadas quando a gente está falando, principalmente nas áreas críticas. Quando a gente fala numa recepção é muito mais simples. Quando a gente fala de uma UTI, né, por exemplo, num bloco cirúrgico, as especificações, as normas vão ficando muito mais rígidas, né? E, bom, trazendo um pouquinho do que eu conversei ali com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Ele traz muito forte, que eu gostei muito porque ele resumiu, e isso vai ser o dia a dia, daqui um pouco não só da parte de saúde, mas também de imóveis normais, né? Certificação da cadeia de, quando tu fala em imóveis com elementos de madeira, certificação de cadeia de custódia, né, Ana? Eu acho que o Andrei, que hoje é o meu colega, que é especialista no setor moveleiro, a gente ficou conversando um pouco sobre isso, ele me deu uma aula sobre isso e vem muito forte isso, né? Eu acho que vai expandir não só para a saúde, mas para qualquer segmento que venha a utilizar da parte moveleira. Móveis com elementos metálicos também tem relatório de ensaios que deve ser feito, então assim, essa é uma norma e o laboratório tem que ser certificado pelo Inmetro. Então assim, quando a gente fala de elementos de madeira, a gente tem uma norma. Se a gente fala no metálico, a gente tem outra, né? E quando a gente fala de móveis com estofamento de espuma, né? Então, também tem ensaio específico para verificar esse produto. Então, tem a NBR 9178, também vigente, tem que ter um laboratório específico. Então, assim, a gente nem chegou lá no corporativo e a gente tem ali, ó, móveis corporativos, a gente fala, móvel corporativo, né? Também tem conformidade, tem que estar a conformidade com a ABNT, com o laboratório específico da Inmetro. Então, assim, todos os mobiliários, os mais críticos e os menos críticos, existe uma norma, uma certificação, um laboratório pelo Inmetro aí que deve ser direcionado. Então, assim, eu acho que bem importante, é bem importante, né? E bem vasto, pelo que você está nos falando. Isso, e cada produto, né, é diferente. Esse na parte de um material mais natural, ele tem umas especificações, então, assim, o metal tem outra. Então, acho que tem que ficar de olho nisso, né? Com certeza. Perfeito. Nós estávamos falando antes justamente sobre os móveis de saúde também estarem presentes nas residências e a Ana Cristina nos falou, não é simplesmente a gente usar um móvel aqui com essa funcionalidade, né? Ana, será que a gente consegue explicar um pouquinho como que as marcas de móveis convencionais podem se adaptar a essa necessidade, criar soluções voltadas a esse sentido também? Então, eu acho que são alguns pontos a serem considerados, né? Tu trouxeste a questão do ser humano no centro, né? Então, a primeira questão é essa, né? Se eu quero trabalhar com a área da saúde, eu tenho que olhar o ser humano dentro daquele contexto, o que ele está passando naquele momento, né? Depois, o que a Paula trouxe agora, né? Quais são as normas, quais são as certificações, né? As exigências para que eu venha a ser um fornecedor desse setor. E aí tem uma outra questão, traz a questão da cadeia de custódia, né? Isso é para todo mundo tem que ficar ligado, porque não é só o que eu vou fazer dentro da minha fábrica, mas os meus fornecedores, né? E os fornecedores dos meus fornecedores, porque isso vai indo, né? Então, todo esse processo passa a ser diferente, passa a ter uma exigência diferente. Pode ser que várias empresas hoje já tenham, então elas vão dar só um check, né? Elas vão checar a norma e vão dizer, não, isso eu já faço, né? Mas tem que ter um olhar, uma preocupação em relação a isso, né? E aí tu fala desse misto com os móveis residenciais e até falando um pouco do meu diário, né? O que a gente começa a perceber? Quando a gente tem, né, pais, mães, no meu caso, meu sogro, né, mais velho já, com algumas questões de mobilidade,
O que a gente percebe, então, no mobiliário, né? E aí, talvez, conversando também com vários arquitetos que a gente entrevistou, né, nos trouxeram isso, né? O olhar passa a ser diferente em termos de necessidade, e aí vai ser tanto nos ambientes de saúde, né, nas clínicas, hospitais, etc., quanto em casa. Cadeira, vocês não têm noção da dificuldade que é achar uma cadeira mais alta e um sofá mais alto, porque a cadeira ainda é menos problemático, né? E por que mais alto? Porque uma pessoa mais velha, já com uma certa... não consegue, senta no sofá, cai e depois não levanta se alguém não puxar a pessoa do sofá. E aí, se a gente olha o mercado, a gente vê uma infinidade de sofás que são baixos e profundos, né? Então, básico, assim, uma coisa, observem, né, quem está no setor, quem não está no setor, é só olhar o que tem de oferta. Então, isso já é um olhar muito importante, né, porque se eu quero trabalhar com uma área mais vinculada à saúde, que eu tenho aquele ser humano com aquelas necessidades no centro, eu tenho que começar a mexer em tudo isso. E aí, sim, à medida que eu começo a ter diferentes perfis, né, eu consigo também direcionar um mobiliário, né, que daqui a pouco eu posso, né, chegar numa loja e definir a altura que eu quero daquele mobiliário, por exemplo, né? Então, também aí passa por uma outra coisa geral, né, mundial, que é a customização, né? Então, tem vários aspectos aí que a gente poderia, né, polemizar e falar bastante sobre isso. Bem importante, a gente falou bastante de móvel até agora, mas a Paula também nos trouxe iluminação, decoração, outros elementos que estão ligados, né, a esse segmento da saúde. Quais lacunas ainda podem ser preenchidas? Quais pontos fazem realmente essa diferença, no ponto de vista de vocês? Você nos deu vários exemplos até agora, né, Paula? Eu aposto muito na parte de... Claro, eu não sou arquiteta, mas eu vejo um crescimento muito forte nisso, que é a luz natural, né? Eu vou trazer um exemplo rápido de um hospital que abriu agora em Rio Grande. Ele fez toda a UTI dele virada para uma parte verde com muitos vidros, né? Então, assim, isso, de novo, trazendo o cliente, né, o paciente para o centro, diz que a recuperação ela é mais rápida, né? Porque tu tem essa interação com o verde. Então, assim, isso, para mim, é um ponto forte quando a gente fala em decoração, né? Então, está muito relacionado a isso. Quando a gente fala das cores, né? Então, a gente não trabalhar mais com aquelas cores convencionais, se a gente pode abusar um pouco na iluminação, nas cores diferenciadas. E a gente traz o exemplo também de quando a gente fala assim, hoje tu vai tirar sangue do teu filho pequeno, bom, tu tem todo um espaço temático para fazer isso, para deixar a criança mais tranquila. Então, assim, não é uma coisa que não é mais tendência isso é prática. Então já está acontecendo. Então esse ponto da iluminação e a iluminação natural, para mim, já é uma realidade. É uma realidade e eu acho que tem que ter esse olhar maior, né? Então, assim, e ambientes, no momento que eu tenho um ambiente de recuperação com essa luz natural, eu trago a parte do moveleiro, o que eu coloco ali que case muito bem com essa luz natural e consiga trazer maior conforto, com qualidade, né? Fácil, porque tem todo outro lado também, né? Tem que ser fácil de limpar, né? Tem que ter segurança, então tem outros atributos que estão totalmente ligados a tudo isso, né? Concorda, Ana? Sim. Com certeza, né? Acho que destaque, né, para os pontos que a Paula falou. Tem uma parte que é funcional, né? E aí esse funcional entram todas as suas questões também de segurança, de higiene, né? E do próprio funcionamento. Me lembrei da conversa com uma arquiteta, né, falando das torneiras, né, que se abre, né, com o cotovelo. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, né? Então são torneiras que tem que ter aquela, né, o mecanismo, né, de abrir e fechar é diferente, tem que ser mais comprido, né? Então ela estava comentando, assim, deu como um exemplo, né, de um produto que tem que ser adaptado, dada a função, né? Então, isso entra muito forte. E a questão do ser humano integral, eu acho que está muito forte, porque o que se busca não é só o conforto
físico, mas o conforto emocional. Né? E aí eu acho que essa é uma mudança da área da saúde, porque passa a enxergar o ser humano não só com um corpo, um sistema que está pifando em algumas coisas, né? Mas um corpo que também tem um sentimento, né, que tem um pensamento e que isso também, né, a espiritualidade, as conexões, isso também vai ajudar no processo de recuperação. Então, eu acho que são pontos, assim, centrais. E aí, claro, traz a luz natural, evidente, né, eu acho que é muito forte essa questão. As áreas verdes, né, Ana? As áreas verdes, mas também me lembrei também de um outro exemplo que uma arquiteta trouxe, de uma empresa expositora na Móvel Sul de quadros belíssimos de paisagem, né, que trazem para o ambiente, então, e que um ponto importante era o vidro, né, porque aí também tem a questão do material, então, sempre casando, né, a função e a questão, né, de estética para deixar aquilo mais confortável. Ótimo. Né? E quando a gente pensa na ponta final de um produto, as vendas, né? O material de comunicação desse segmento também precisa ser diferente, mais explicativo, talvez, ou não. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, as estratégias, então, de atingir o público com esse material, com esse segmento. Paula, é possível falar um pouquinho disso? Ai, com certeza. Eu até listei alguns pontos que eu acho que vem muito de como se comunicar nesses canais, mas também já como oportunidades, né? Eu falei anteriormente, é diferente tu vender para uma área crítica e uma área não crítica, né? Então, tu tem que capacitar o teu vendedor, né? Para ele, eu vendo para a parte crítica. Daí, tu vai ter que estudar um pouquinho mais, tu tem que aprofundar um pouquinho mais. E não crítica, que é aquela parte de recepção, também tu tem que estar preparado, né? Então, assim, tem que ter comunicação direcionada para esse público. Então, para quem que tu vende, né? Tu tem que buscar o cara que tá lá de suprimentos, né? De dentro do hospital. Então, tu tem que chegar naquela pessoa que faz essa compra. Então, assim, tem que ser estudado melhor esse cliente para te direcionar a tua comunicação, né? Tem muita coisa legal acontecendo, tem muitos arquitetos, né, segmentados para a saúde, então tem que estar mais próximo, se comunicar em conjunto. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Relacionamento com a equipe, eu já falei, com a equipe de hospital ou de laboratório, de clínica. Um ponto importante, né? Para ti conseguir se comunicar melhor, tu tem que estar por dentro das tendências do mercado, né? É aquela coisa que a gente fala, né, muito, né? Quando tu vai atender um cliente, tu tem que estudar o teu cliente antes. Então, tu tem que saber algumas coisas. Então, quais são as tendências de mercado moveleiro para o segmento da saúde? Como é que tu vai saber sobre isso? Tu tem que participar de eventos, tem que participar de feiras, né? Tu tem que ter alguma assinatura de algum e-book, revista que tu possa estar direcionado nisso. Então, acho que tendências é muito forte. E daí, partindo de tudo isso, tu vai trabalhar melhor as tuas redes sociais, né? Os teus canais de venda. A gente tem que cuidar também, será que o Instagram é a minha rede, né? Ou eu consegui um contato, aquele de ouro lá, de um funcionário, um gerente de suprimentos de algum hospital ou de alguma clínica. Eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que a base desse segmento, quando se fala no moveleiro, é relacionamento. E relacionamentos se faz com os grandes players, tendências e participantes de eventos aí para entender um pouquinho de tudo isso. Claro, tem que estudar as normas para conseguir vender melhor, né? Daí tu consegue fazer uma boa venda. Perfeito. A Paula nos falou um pouquinho também sobre os vendedores, sobre essa preparação. Como é que eles podem ser preparados, Ana Cristina? Qual é a forma mais apropriada de capacitar esse público também que vai trabalhar, né, focado em vendedores de imóveis da saúde? Eu acho que é importante entender que é um novo segmento e, portanto, todo o processo de venda é diferente, né? Então, esse vendedor ele tem que saber que é um ciclo mais longo, né? Isso é uma coisa importante, porque vai trabalhar a partir de uma especificação de um projeto, né? Um elemento super importante na cadeia é o arquiteto, né, o escritório de arquitetura direcionado para a área da saúde. Ela é uma área tão importante que ela tem, como a Paula falou, tem profissionais especializados e eles são o ponto de contato, né, com
os lugares, né, com os hospitais, clínicas, laboratórios, etc. Né? Uma outra coisa importante é que a indústria tem que saber que para conquistar aquele arquiteto, ela já tem que estar diferente. Né? Porque o arquiteto vai ver a capacidade daquela empresa de atender a linguagem, de desenvolver um bom projeto, né, dentro das normas, dentro das necessidades. Então, assim, a comunicação é diferenciada. E, inclusive, me lembrei de uma arquiteta convidada, inclusive, para Móvel Sul, que estará conosco, né, e ela traz essa questão do quanto o material tem que comunicar que ele faz aquilo e que ele faz aquilo para aquela aplicação. Né? Então eu não posso imaginar que eu faça um stand normal e aí que esse arquiteto vai entender que eu também tenho como atender a área da saúde. Eu tenho que de alguma forma mostrar, né? E aí me lembrei de uma feira que eu estive agora, né? A Paula trouxe a questão dos eventos, né? E eu vi um expositor que vendia mecanismos para a área da saúde, mas com um painel, né, muito explícito de um ambiente, né, e aí, claro, e aí o produto em si exposto mostrando as funcionalidades, né, então tem que ter um direcionamento. Essa arquiteta trouxe também a questão dos catálogos, né, eu tenho que ter, porque o arquiteto hoje tem muitas opções, né, então assim, em todas as áreas, né, mas a concorrência ela é muito grande. Então se eu sou uma empresa moveleira que quero vender, que quero atingir esse público, eu tenho que facilitar o caminho. Então, tu me pergunta assim, como preparar o vendedor? Eu tenho que facilitar todo esse processo. O catálogo já tem que mostrar, tem que ser específico. Este é o meu portfólio para a área da saúde. E aí esse portfólio já está pré-selecionado. Eu não estou deixando esse trabalho para o arquiteto e nem para depois os suprimentos. Eu já estou entregando, olha, esse aqui é o meu direcionamento. Né? E aí eu sei conversar, que eu acho que a Paula trouxe também esse ponto importante, é um outro profissional, para gerar um relacionamento, porque a gente está falando com esse público intermediário, que é um público qualificado, exigente, culto. Então eu tenho que entender com quem é que eu vou me relacionar e tenho que ter vendedores capazes de desenvolver, né, esse relacionamento com esse público específico. Então, acho que é um somatório, né, de etapas. E o que eu posso dizer, assim, teremos muitas oportunidades da Móvel Sul, porque temos empresas espetaculares, expondo, né, e preparadas, né, e cada vez mais com novos entrantes, né, que é importante aí que tenham isso em mente, né, o quão preparados eles precisam estar para também conquistar mais oportunidades. E eu acho que gostaria só de complementar, e existe dentro do segmento da saúde, muito forte, público e privado. Os dois compram muito, né? Então, eu posso vender para o público? Pode, deve, né? Então, só que tu tem que te preparar com os editais. Então, tu tem que analisar cada edital e quando a gente fala edital ainda é mais rígido, porque daí tá tudo escrito lá naquele edital, quais são as normas, os critérios que tem que ter. Então, assim, tem que estudar. Então, o vendedor que ele vende móveis para o segmento da saúde, ele tem que ser nichado para o segmento da saúde, ele não pode vender outra coisa, não pode vender outro tipo de imóveis, porque isso vai garantir uma venda melhor, né, Ana? Porque ele tem que entender daquilo. Então, assim, tanto o público como o privado tem um espaço enorme. E reforço, edital também é muito importante, talvez demore um pouquinho mais, mas quando tu fecha uma venda com garantia, com qualidade, então eu acho que é importante também ter esse olhar, né? Sim. O crescimento sustentável também na empresa, pelo que você nos fala, né? Pelo que vocês nos falaram hoje. Sobre esse apoio também muito importante para as empresas, a gente tem aqui duas entidades, de certa forma, que podem contribuir bastante. Eu queria que você nos falasse, Paula, sobre o Sebrae. Como o Sebrae pode auxiliar esse processo para quem está querendo ampliar, de certa forma, o seu segmento ou, como você falou, investir nesse nicho específico? Bom, volto a falar, né? O Sebrae ele tem essa oportunidade de disseminar conhecimento e também apoiar as micro e pequenas empresas do segmento moveleiro a participarem de eventos, né? Principalmente eventos de feiras. Então,
uma empresa moveleira que ainda não atua, mas quer atuar no segmento da saúde, ou já atua, tem que participar de uma feira, né? Tem que participar de uma feira da área da saúde. Mas uma feira também que traz muita tendência, o que tem de novo, né? Que é o Salão do Móvel de Milão, que as inscrições estão abertas, o Sebrae dá um apoio para essas pequenas empresas que querem ir até a Itália conhecer essa feira. Então, assim, eu não vou porque eu sou pequeno, né? Não, todo o programa do Sebrae é para levar empresas de pequeno porte para conhecer o mercado internacional, então é uma grande oportunidade. Quem puder, entra ali no site do Sebrae e dá uma olhadinha nessa feira que acontece em Milão, né? E também eu acho que a gente tem que gerar oportunidade. Qual é a essência do Sebrae, né? Eu quero que o meu cliente ele venda mais, né? Claro que ele tem que ter toda a sua preparação, mas ele tem que vender mais. Então, eu tenho, enquanto Sebrae, aproximar ele de bons compradores, né? Então, o Sebrae lançou especificamente para o segmento da saúde, agora no início do ano, a gente tem um portal de negócios. E dentro desse portal de negócios, a gente tem um ícone lá dentro específico para o segmento da saúde que se chama Conexão Saúde. Essa plataforma, ela aproxima a grande empresa da pequena empresa. Então, a gente faz o match, né? E a gente tem uma lista de hospitais que estão ali, colocam a sua demanda e a micro e pequena empresa olha aquilo lá, eu posso vender aqui para esse hospital. Então, ela vai lá e coloca o seu produto. E quando a gente fala, o hospital, ele compra muito, né? Tem hospitais que compram mais de 11 mil itens, né? Então, assim, pensa que compram tudo. E a parte moveleira tem que estar ali dentro dessa nossa plataforma e a parte de serviços de arquitetura também, né? Então, assim, a grande oportunidade que o Sebrae traz é a gente trabalhar muito forte essa conexão saúde, que é a aproximação do grande com o pequeno, que eu falo que daí vai gerar match. Então, principais eventos que o Sebrae realiza de feiras, né, para acesso a mercado e a gente acessar essa plataforma que é www.portaldenegociossebrae.com.br. E a Móvel Sul, pelo que a Ana nos disse também, é um excelente espaço para negócios, né, Ana? Com certeza, até porque, né, nós temos na edição então da Móvel Sul de 2025 o pavilhão novo, né, o Conecta, que traz muitas oportunidades para esse segmento, né? Tanto em termos de exposição, né, com empresas que estão direcionadas, né, para a área da saúde, para o corporativo, quanto convites, né, que viemos fazendo para trazer arquitetos, né, de todo o Brasil, né, para estarem presentes, né, e se reunirem com esses expositores, né, e os expositores como um todo da feira, né. E também teremos um espaço de conteúdo, né, dentro do Conecta, que inclusive, né, já tem algumas palestras aí, então é uma bela oportunidade para quem, né, quer se aprofundar no tema, né, quer conseguir entender um pouco mais, estar lá conosco, né, porque vai ser bem legal. Joia. E para encerrar, gostaria de ouvir de ti, Ana. Qual é a tua principal dica, então, para os empreendedores desse segmento, né, baseado em tudo que a gente conversou aqui hoje? Então, dicas, né, tem que pensar que é um cliente diferente. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Pode até ser que eu tenha já produtos adequados, mas eu tenho que pensar que aquele cliente, ele quer enxergar isso de um jeito diferente, né? E aí, claro, estudar, né, a pauta toda de normas, né, de funcionalidades, de tendências, né, porque as tendências também, considerando que a gente está falando, né, que está cada vez mais humanizado e um ambiente que não tem cara de hospital, né, porque a gente quer um ambiente que tenha mais cara de um lugar, né, confortável, né, então tem que estar ligado em tudo isso. E claro, né, participar da Móvel Sul, com certeza, né, a gente adoraria também que quem estiver nos escutando, né, esteja com a gente, né, que vai acontecer então de 17 a 20 de fevereiro e vai ter muita oportunidade para essa área, né, principalmente considerando o cuidado que a gente está tendo de construir isso, né, escutando os profissionais que lidam com isso, né, a gente tem um grupo também de facilities que a gente está conversando, a gente tem muita conexão aí nesse processo sendo desenvolvido e a gente está apostando que vai ser uma bela oportunidade.
Certamente. Agradeço muito, então, a atenção de vocês duas, todas essas explicações. Ambas deixaram os canais, né, para buscar mais informações e mais oportunidades e espaços também, né, de muita troca de negócios. Esse foi o Somos Móveis de hoje. A produção do bate-papo é da Pura Conteúdo e a edição de áudio e vídeo é da Cor Produções. Até a próxima, pessoal! Você ouviu Somos Móveis, o podcast do Sindimóveis. Acesse o site www.sindimóveis.com.br e nos siga nas redes sociais.